abrir a Bíblia no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim a santa palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, o texto anterior, o contexto imediato, o apóstolo Paulo, que foi o autor humano desta carta, falava sobre a ressurreição. Ele dizia que um dia, pelo poder de Deus, nós também ressuscitaríamos, isto é, sairíamos vivos da sepultura. Então, quando alguém se despede de um crente ao pé da sepultura, duas coisas acontecem. A primeira, o corpo dorme. É um sono do qual, humanamente falando, não se acorda. Dormiu e desliga tudo. Desligou o coração, desligou a mente, desligou o sangue, desligou a alimentação, e em função deste desligamento, o corpo se dissolve, ele vira pó. Do pó viemos, ao pó retornamos, não por gosto de Deus, mas em função da condenação que todos recebemos na pessoa do nosso pai primeiro, que foi Adão. Adão pecou, logo todos os seus filhos pecaram. E o salário do pecado, diz-nos a Bíblia, é a morte. Portanto, a morte passou para todos os filhos de Adão. Então a primeira coisa que acontece quando alguém morre é que o corpo dorme. Mas a sua alma, o seu espírito, não dorme. Imediatamente ao fechamento dos olhos, nós acordamos no além, ou num lugar ou no outro. Não há três lugares. A Bíblia nos fala, ou nós acordamos junto de Deus, no paraíso, ou nós acordamos longe de Deus, no inferno. Aqueles que acordam longe de Deus, no inferno, estão condenados. Ali diz a Bíblia que há choro e ranger de dentes, onde o seu bicho não morre e onde o fogo nunca se apaga. Aqueles que acordam junto de Deus, acordam no paraíso. E onde nós firmamos esta posição nas Escrituras Sagradas? Simples. Jesus Cristo, que estava morrendo ao lado de dois ladrões, um deles destinado ao inferno por não se arrepender, mas o outro, arrependido, vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele falou: lembra-te de mim quando tu voltares. Isto é, vou ficar dormindo e quando tu voltares tu me despertas. Jesus, contudo, disse assim: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, naquela mesma tarde, quando Cristo morreu e o ladrão morreu, o seu ser interior, o seu espírito, a sua alma,
tiveram um encontro no paraíso. Assim acontece com quem falece em Cristo, vai para o paraíso de Deus. Mas um dia nós sairemos do paraíso para encontrar o corpo que deixamos para trás. Não mais um corpo destruído, que virou pó, mas um corpo que sairá de onde estiver e será perfeito como perfeito é o corpo de Cristo. Nós ressuscitaremos pelo poder de Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo diz assim: diante de tudo isso, por causa de tantas promessas, por um futuro tão glorioso, que futuro? Se eu fechar os meus olhos, estarei com o Senhor. E depois que eu estiver com o Senhor, um dia Ele me trará de volta e todos juntos, como igreja de Jesus, sairemos da sepultura. Então, em função de todas estas promessas e de todas estas bênçãos, diz ele: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Diante desse futuro glorioso, Paulo diz que Deus espera de nós, primeiro, firmeza. O que é firmeza? Suponhamos que você vá pendurar um quadro na parede, colocou um prego, aquele prego está, cai, não cai, cai, não cai. Você coloca o quadro ali, o peso do quadro faz o prego ceder. O que acontece? O que acontece? Cai. Aquele prego era firme? Bom, mas aí você precisa colocar o quadro direitinho. O que você faz? Pega o martelo, pega o prego e ó, pá, 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 pá. Deixa um bom pedaço dentro da parede. Aí você dá uma mexidinha. Ele está firme. Agora dá para pôr o quadro? Dá. Paulo diz assim: sejam como um prego firme na parede, onde a obra do Senhor pode ser realizada sem quebra de continuidade. Sede firmes. A firmeza é uma necessidade. Lá no meio do mato, cresce a árvore, e estas plantas estão tão bonitas aqui. Cresce a árvore. No começo ela é uma vareta só. Vem a tempestade, ela vai, mas a raiz dela está firme. Ela aguenta, ela cresce, ela se fortalece, ela se expande. Então ela se torna aquela árvore frondosa, grande. Pode vir a tempestade que for, ela está firme. Às vezes até um raio cai sobre ela, quebra alguns galhos, sim, mas ela está firme. Deus espera que nós estejamos firmes no Senhor, e não guiados pelas circunstâncias ou guiados pelas emoções. As emoções não são estrutura suficiente sobre a qual nós podemos estabelecer a nossa firmeza. Um dia nós estamos dando bom dia até para poste, de tão alegres. Bom dia poste, bom dia passarinho, bom dia árvore. No outro dia, se alguém nos dá bom dia, nós dizemos bom dia por quê? Bom dia por quê? Porque o nosso bom dia alegre depende do nosso fígado, depende da nossa emoção. A salvação não está fundamentada nas emoções, ela está fundamentada na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Paulo diz: irmãos, sabendo que vamos ressuscitar, sabendo que estamos salvos, sejamos firmes no Senhor. Firmeza, não inconstância. É o que ele diz na continuidade do versículo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sabe o que é constância? É quando você sai de casa para trabalhar e tem um relógio de ponto lá. Hoje é tudo moderno, acho que tem que passar, não sei se passa crachá ou se dá o zoião lá, não sei de que jeito, mas a empresa sabe a hora que você entra. Segunda-feira você entrou às 8 horas, terça às 8, quarta às 8, quinta às 8, porque se você não tiver firmeza, seu salário também não tem constância, não vai entrar do jeito que deveria. Então você procura exatamente a constância. Você usa a condução, o ônibus passa mais ou menos entre 6h30 e 6:45, é nessa hora que você precisa estar, porque senão o ônibus vai passar e você vai ficar. Constância é algo que nós devemos fazer sempre. Paulo diz, tendo em vista e entendimento que nós vamos ressuscitar, nós temos vida em Cristo Jesus, vamos ter constância. Volto aqui a citar o irmão Sebastião Iberique. Entrava pastor, saía pastor, lá iam os irmãos correr atrás do irmão Sebastião para que ele dirigisse a igreja enquanto estavam sem pastor. E achavam o irmão Sebastião? Com certeza achavam. Ele era o primeiro que chegava, às vezes era o último que saía. Toda quarta-feira, depois de chegar do trabalho, descia 40 degraus do escadão que dava acesso lá para sua casa, com a sua biblinha debaixo do braço, o seu terninho, a sua gravata, estava lá na casa do Senhor. Era um homem constante. Nós devemos ser pessoas constantes, não pessoas instáveis. Devemos ser constantes, de quem se espera alguma coisa, com certeza. Você pediu para fulano fazer? Pedi. Então pode ficar sossegado, porque ele é constante naquilo que faz. Se ele disse que vai fazer, ele faz. Paulo diz, sede firmes e constantes. Nenhum trabalho se edifica com inconstância. Há de se ter constância para que se saiba o que é que vai ser produzido. Um lavrador que vai plantar a sua safra, vai plantar a sua lavoura, ele tem que ter uma certeza de que a água será constante. Não tem chuva. Então ele tem que ter a provisão e fazer o condicionamento dessa água, porque se não tiver água com constância, a planta morre. Por isso Deus deu sabedoria ao povo judeu, para que de repente, com um furo num cano de água que fazia regar a sua lavoura, começaram a ver que junto do cano de água estava tudo verdinho, e foram ver o que era um furo que havia. Então veio a inteligência. Por que a gente não fura todo o cano em lugares específicos, e ao invés da gente ligar para regar, ele fica gotejando o tempo todo? E essa foi uma técnica que transformou a lavoura em muitos e muitos lugares, porque a constância da água faz a terra ficar boa e a planta dá muito fruto. Assim Deus espera que nós tenhamos firmeza e constância. E continua Paulo dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós devemos ser constantes, mas na alta, não constantes na baixa. Eu vi lá em Cuba, as pessoas recebem um bloquinho, e ali tem os pães que elas têm direito a comer no mês. Cada família tem direito a 1 ou 2 pães por dia, dependendo do número de pessoas. Se a pessoa quiser comer mais, não pode. Elas têm firmeza, têm constância no baixo. No mínimo,
no quase nada. E o nosso país vive nessa constância, cada dia pior, infelizmente. Mas Deus diz que nós devemos ter firmeza e constante. Em que sentido? Sempre abundantes na obra do Senhor. O que é abundância? O que é abundância? Bastante. Os irmãos já viram que uma goiabeira, quando dá goiaba, ela não dá de pouco, ela dá é muita goiaba. Ela não fala assim, bom, moram 5 nessa casa, eu vou produzir 11, porque cada um fica com 2, e aí fica uma para quem come demais. Ela não faz isso. Ela simplesmente, qual é a natureza dela? Produzir goiabas. Ela produz. Lá em casa, em Vila Pompeia, nós tínhamos 2 goiabeiras, uma goiabeira vermelha e uma goiabeira branca. Quando a goiabeira vermelha resolvia dar goiaba, o quintal até dava mau cheiro, porque primeiro não havia jeito da gente dar conta de tanta goiaba, e muitas delas estavam bichadas, então a gente não apanhava, aquilo caía, fazia uma massa no chão, e aquele cheiro de goiaba. E quanto mais dava, mais goiaba havia, mais goiaba dava. Eu me lembro que a Milu fazia alguns doces ali, e tinha que tirar a barrigada da goiaba, porque estava cheio de bicho, mas dava goiaba. O apóstolo Paulo diz assim: crente em Jesus Cristo, você que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você que vai morrer e vai ter um encontro com Cristo no paraíso, e que posteriormente vai fisicamente ressuscitar, você que tem a promessa de Deus, seja firme e constante, sempre abundante no trabalho do Senhor. O que é ser abundante no trabalho do Senhor? Fazer por Cristo o máximo que puder. Servir por gratidão. Não para alcançar a salvação. Salvação não se alcança por méritos. Salvação se alcança pela livre graça do Senhor. Mas depois de alcançados, nós temos que servir. Temos que fazer o melhor. É como aquele rapaz que estava com tanta fome, e a pessoa ali da casa disse assim: moço, o senhor comeu hoje? Nem hoje nem ontem. Ô moço, entra aqui. Aí ele sentou-se assim na varanda da garagem. Aí a dona de casa veio e trouxe um prato de comida bem recheado, bem fino. Não trouxe resto não, e não trouxe uma caixa de margarina, trouxe um prato mesmo, com dignidade, com talher. Ele olhou aquilo, chorou, comeu aquela comida. Ainda ela trouxe sobremesa e um suco para ele. Ele estava tão grato. Ele viu que o quintal ali da frente, o jardim, estava todo cheio de folhas caídas. Ele disse: minha senhora, me arruma uma vassoura, por favor. Ele varreu tudo. Ele pediu uma tesoura, ele podou o jardim. Quando foi de tarde, aquilo estava uma beleza. Aí ela disse: mas moço, por que o senhor fez isso? Ele disse: por gratidão. Eu estava 2 dias sem comer. A senhora, eu nem pedi para a senhora me deu. Então, em gratidão, eu quis mostrar para a senhora o que a senhora precisar. Eu moro aqui na rua, a senhora pode pedir para mim, que eu estou disponível para trabalhar, para fazer o que a senhora quiser, porque a sua atitude não tem preço. É mais ou menos isso, muito maior, de muito maior projeção, que o Senhor fez por nós. Ele nos viu mortos em nossos pecados, famintos de salvação. Ele estendeu a sua mão, limpou-nos e nos deu do pão da vida, da água da vida. Então agora, salvos por Cristo, nós devemos ser firmes e constantes, mas constantes em quê? Em nada? Não. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aqueles que ensinam, ensinem com amor. Aqueles que dirigem, dirijam com responsabilidade. Mas eu não sei fazer nada, então varra, arrume, receba a porta, esteja presente, cante,
faça alguma coisa, sempre trabalho na casa do Senhor, no serviço do Senhor, na fé. Aquele senhor não sabia como ia servir a Deus. E o que ele fez? Mandou fazer 1000 copos d'água, esses copinhos de água, e mandou colocar naquele selo ali, colocar ali, só Jesus Cristo salva. E colocou o endereço da igreja e foi distribuir água no sinal. Mas quem mandou o senhor fazer isso? Quem mandou? O meu amor por Jesus. Por isso que eu estou fazendo. Ele inventou um jeito de falar de Jesus. A outra dona de pizzaria, para cada pizza que colocava, enfiava dentro da caixinha de pizza um evangelho de João. Quem mandou ela fazer isso? O amor dela por Jesus Cristo. Nós sempre encontramos alguma coisa para fazer no trabalho do Senhor e fazer com alegria. Porque fazer a obra de Deus sem alegria é terrível. O trabalho de Deus deve ser feito com fé, com alegria, com gozo, com felicidade. Por quê? Porque Cristo já fez tudo por mim. Assim, nós cumpriremos o que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas ele diz que nós devemos saber uma coisa. Qual é a coisa que nós devemos saber? Está aqui. Qual é? Sabendo que o vosso trabalho não tem significado nenhum. Pode trabalhar, mas não tem ninguém vendo. Não tem ninguém anotando. É isso que está escrito? Não. O vosso trabalho não é à toa no Senhor. Não é vão no Senhor. Por que não é vão? Primeiro, ele contribui para a glória de Deus. E se há algo na vida do crente que deve estar bem acesa, é que tudo que ele faz tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo, tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele anota. Mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que a igreja não veja, mesmo que a pessoa responsável pelo nosso departamento não veja, mesmo que ninguém veja, Deus vê. O Senhor Jesus disse, ainda que nós dessemos que fosse um copo de água fria para alguém em nome de Jesus, jamais perderíamos o nosso prêmio, o nosso galardão. Oh, que maravilha! Então, quando eu gasto ou invisto tempo em oração, Deus vê? Deus vê. Quando eu invisto meu tempo lendo a Bíblia, Deus vê? Deus vê. Quando eu intercedo pelo meu próximo, Deus vê? Deus vê. Quando eu venho na casa do Senhor e vi que tem uma sujeirinha, eu vou lá e limpo, Deus vê? Vê. Quando eu vou à porta receber alguém, Deus vê? Vê. Tudo que eu faço no reino do Senhor, Deus está vendo. E se um copo de água não vai perder a sua recompensa, o que eu faço na minha vida para Deus também não será esquecido. Portanto, meus amados irmãos, e é importante que nós nos tratemos assim, somos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos na fé. O mesmo Salvador morreu na cruz para nos remir, para nos transformar, para nos livrar. Então somos irmãos amados em Cristo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.